A criança não havia comido por 26 dias. Vivian Clark estava no hall de mármore da propriedade Marchetti. Sua mala marrom gasta colocada ao lado de sapatos pretos com saltos gastos. Ouvindo enquanto o homem à sua frente descrevia como sua filha estava desaparecendo. Não de repente, lentamente, como assistir uma vela queimar para trás, observando algo que uma vez brilhou virar cinza e escuridão. Os médicos desistiram, disse Aleandro Marchetti. Seu terno preto se ajustava perfeitamente aos seus ombros. Mas seus olhos verdes, outrora frios como gelo, eram agora apenas dois ocos vazios, espaços em branco onde a esperança uma vez vivera. Eles tentaram de tudo. Tubos de alimentação, medicação, terapia. Ela puxou o tubo, recusou engolir as pílulas, apenas olhava para a parede como se estivesse esperando por alguém para vir e levá-la embora. Vivian manteve suas mãos calmas ao seu lado. Ela vestia o único vestido azul marinho que possuía, aquele que ela havia guardado para entrevistas de emprego nos últimos 3 anos. Ela viera aqui para se candidatar a uma posição de cuidadora especializada. A agência havia dito que a família precisava de alguém com experiência médica para cuidar de uma criança traumatizada. Eles não haviam mencionado que precisavam de alguém que pudesse puxar uma criança de volta da beira da morte. E eles certamente não haviam mencionado que o homem que a estava contratando era o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Eu preciso que você entenda isto, senhorita Clark. Alessandro continuou. Sua voz, a voz que era acostumada a comandar um império subterrâneo inteiro, de repente falhou quando ele falou de sua filha. Minha esposa morreu 5 meses atrás. O carro dela foi bombardeado. Lily estava no banco de trás. Ele parou, sua mandíbula apertando como se estivesse tentando engolir algo afiado. Ela sobreviveu sem um arranhão. Mas algo dentro dela morreu com sua mãe naquele instante. O relógio antigo no corredor ticou. Cada segundo parecia uma pequena pedra caindo em um poço sem fundo. Lily parou de falar 3 semanas depois do funeral. Alessandro continuou. Parou de comer 7 semanas depois disso. Nós trouxemos especialistas de Johns Hopkins, da Clínica Mayo, da Suíça, os melhores psicólogos da América. Nada funcionou. Ela apenas fica ali e desvanece um pouco mais na frente dos meus olhos todos os dias. A última babá pediu demissão ontem de manhã. Ele acrescentou, seu tom plano, como se lendo uma frase. Ela disse que não conseguia ver uma criança se matar lentamente sem perder a cabeça. Eu não a culpo. A maioria das pessoas não aguenta. Ele olhou diretamente nos olhos de Vivian. Mas a agência disse que você foi enfermeira pediátrica no Hospital Infantil Lourdes Chicago por 6 anos antes de você se mudar para trabalho doméstico. Isso é verdade? Sim, senhor. Vivian respondeu, sua voz suave mas firme. Eu deixei a enfermagem porque por algumas razões pessoais. Eu não me importo com suas razões. A franqueza de Aleandro não era cruel, apenas honesta. O jeito que um homem falava quando não tinha mais tempo para desvios. Eu só me importo se você pode salvar minha filha. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o vasto jardim além. Esta posição paga 4 vezes a taxa usual. Se você conseguir que Lily coma, eu te darei um bônus de $75.000. Se você conseguir que ela fale novamente, outros 75.000. Então ele se virou. E Vivian viu que nos olhos do homem que uma vez fizera todo o submundo de Chicago tremer, havia apenas o desespero de um pai. Eu sei que parece que estou tentando comprar um milagre, mas eu venderia minha alma se tivesse que, senhorita Clark. Eu fiz muitas coisas terríveis em minha vida, mas perder minha filha, sua voz falhou. Isso é algo que eu não posso sobreviver. Vivian olhou para além de Alessandro. Através do alto vidro do chão ao teto, que levava mais fundo à mansão, em algum lugar dentro desta propriedade cheia de sombras e guardas vestidos de preto, uma menina de 6 anos estava morrendo aos poucos. Não de doença,
de um coração que não conseguia encontrar um jeito de continuar batendo sem sua mãe. Eu aceito a posição, disse Vivian, e eu aceito sua oferta com gratidão. Mas eu preciso que você me prometa uma coisa, Sr. Marchetti. A sobrancelha de Aleandro se ergueu, como se fizesse muito tempo que alguém ousara impor termos a ele. O quê? O que quer que eu peça para você fazer, mesmo que pareça estranho ou vá contra todo o instinto que você tenha, você o fará, sem interferência, sem perguntas, sem ordenar seus homens para me vigiar. Ela pausou, certificando-se de que ele estava ouvindo. Você pode me prometer isso? Um silêncio se estendeu. Alessandro Marchetti, o homem que não havia aceitado ordens de ninguém desde que herdara o império de seu pai, estudou a jovem mulher à sua frente. A mala maltratada, os sapatos gastos, mas aqueles olhos azuis oceano não tremeram. Pela primeira vez em 5 meses, algo piscou em seu olhar. Não esperança, ainda não. Mas talvez a memória de como a esperança uma vez se sentiu. Eu prometo, ele disse. Você já ficou ali e viu alguém que ama escorregar por suas mãos, impotente para impedir isso? Incapaz de encontrar as palavras certas ou o jeito certo de puxá-los de volta? Se esta história tocou seu coração, por favor, pressione curtir e compartilhe-a com aqueles que precisam de cura. E não se esqueça de se inscrever para não perder mais histórias profundamente emocionais que virão. Rosa Benedetti apareceu na soleira do estudo como se ela tivesse estado ali por muito tempo, esperando por este momento. Ela era uma mulher perto dos 60, seu cabelo prateado preso em um coque arrumado, seus olhos castanhos afiados tendo testemunhado 32 anos da ascensão e queda da família Marchetti. Ela não disse nada, apenas acenou para Aleandro. Então se virou para Vivian com um olhar que a mediu da cabeça aos pés. A mala gasta, os saltos arranhados, o vestido azul marinho lavado muitas vezes. Rosa tinha visto todo tipo de pessoa entrar nesta casa. Babás com diplomas enchendo suas pastas. Enfermeiras pagas salários altíssimos. Terapeutas famosos. Todos eles haviam partido com olhos assombrados e desculpas trêmulas. Esta jovem mulher parecia nada de especial. Contudo, algo no jeito que ela estava, no jeito que ela não abaixou seu olhar sob a inspeção de Rosa, fez a velha governanta pausar por um instante antes de ela falar. Venha comigo, disse Rosa, sua voz profissional sem calor algum. Seu quarto é na ala leste, ao lado do quarto da jovem senhorita. Vivian levantou sua mala e seguiu Rosa por longos, infinitos corredores. A propriedade Marchetti era uma grande mansão em estilo italiano no coração de Chicago, com tetos altos, caros quadros a óleo forrando as paredes e flores frescas arranjadas em vasos de cristal a cada curva. Mas mesmo com o leve cheiro de cera de abelha e velas caras no ar, Vivian sentiu algo mais por baixo de tudo. Luto. Ele se agarrava às paredes como umidade, tornando tudo mais pesado, mais escuro. A luz dos lustres de cristal não parecia forte o suficiente para perfurar a sombra invisível pairando sobre esta casa. Eles passaram por 2 homens de ternos pretos em guarda no topo das escadas. Então outro no corredor do 2º andar e outro na esquina da ala leste. Cada um tinha a presença rígida de alguém que poderia matar sem piscar. Contudo, quando eles viram Rosa, eles baixaram suas cabeças com respeito. Vivian percebeu que havia entrado em um mundo inteiramente diferente, um mundo onde violência e morte estavam apenas a um aceno de distância. Eu tenho que avisá-la, Rosa disse enquanto elas subiam a escadaria curva, sua voz abaixando. As 3 babás antes de você não duraram. Ela pausou, virando para olhar para Vivian. Uma tentou forçar a jovem senhorita a comer. A expressão de Rosa não mudou. A menina a mordeu. Sangue em todo lugar. 5 pontos. Rosa não disse isso para assustá-la, apenas para declarar um fato. Eu não estou te dizendo para te assustar. Eu estou te dizendo para você entender o que você está enfrentando. Aquela criança fechou o mundo completamente.
Ela está se protegendo do único jeito que ela sabe. Elas alcançaram a ala leste. Rosa parou em uma porta pintada de azul claro. Este é seu quarto. Então ela apontou para a porta ao lado. Uma porta rosa suave com uma pequena placa de prata em forma de flor gravada com o nome Lily. Alguém havia pendurado uma coroa seca ali, talvez do funeral. As pétalas murcharam e desbotaram. Contudo, ninguém tinha coragem de tirá-la. A jovem senhorita está ao lado. Uma enfermeira monitora seus sinais vitais durante o dia, mas ela sai às 6 da noite. Depois disso, você é a única por perto. Vivian colocou sua mala no chão e olhou para a porta rosa. Ela imaginou o quarto atrás dela. Ela imaginou uma criança deitada sozinha no escuro, esperando por algo que ela talvez nem soubesse como nomear. Talvez a morte, talvez sua mãe, talvez apenas o fim da dor. Posso vê-la agora? Vivian perguntou. Rosa a estudou por um longo momento, a nitidez em seus olhos suavizando ligeiramente. Você realmente acha que pode ajudá-la? Eu não sei, Vivian disse honestamente. Mas eu vou tentar. Rosa emudeceu por um momento, então acenou com a cabeça. Venha comigo. Ela bateu suavemente na porta rosa, então a abriu sem esperar por uma resposta, porque ambas sabiam que não haveria resposta alguma. O quarto tinha sido uma vez um paraíso para uma pequena princesa. As paredes eram pintadas de um rosa blush suave, estampadas com borboletas douradas em voo. Sapatilhas de balé penduradas na parede como peças de arte. Vestidos de tutu em todas as cores estavam dobrados ordenadamente dentro de um guarda-roupa de vidro iluminado. Ursos de pelúcia, bonecas e brinquedos de construção sentavam em prateleiras, em cadeiras, no peitoril da janela. Uma casa de bonecas de 3 andares estava no canto, arranjada perfeitamente até o menor detalhe. Livros ilustrados estavam empilhados em pilhas arrumadas em uma pequena mesa junto à janela. Tudo era bonito, cintilante, caro, e contudo tudo usava uma fina camada de poeira, como se ninguém tivesse tocado em nada em muito tempo. Como se o tempo neste quarto tivesse parado meses atrás, e no meio da enorme cama drapeada com um dossel de gaze branca, em meio a uma montanha de travesseiros e edredons, Vivian viu a menina, ou melhor, ela viu o que restava de uma criança. Lily Marchetti jazira imóvel, suas costas apoiadas contra travesseiros empilhados, seu longo cabelo preto, como o de seu pai, espalhado pelas roupas de cama brancas como tinta derramada no papel. Sua pele era tão pálida que era quase translúcida, e Vivian podia ver veias azuis serpenteando sob aquela superfície frágil. Suas maçãs do rosto sobressaiam afiadas em um rosto que uma vez fora redondo. Seus braços finos como galhos repousavam imóveis sobre o cobertor, uma linha intravenosa fixada em uma veia. Tubagem transparente levando a uma bolsa de fluido pendurada em um suporte alto ao lado da cama. Mas o que fez Vivian ter que lutar contra o impulso de prender a respiração foram os olhos. Olhos o marrom quente de sua mãe, Alessandro dissera. Mas agora eles não olhavam para nada. Eles estavam abertos e vazios. Eles miravam um ponto em algum lugar no ar, um lugar que só Lili podia ver. Talvez onde sua mãe estava. Talvez em lugar nenhum. Talvez essas duas coisas fossem as mesmas. Uma mulher em scrubs roxos levantou-se da cadeira ao lado da cama quando elas entraram, alívio passando por seu rosto cansado. Você é a nova? Ela perguntou, sua voz um pouco rouca. Eu sou Amanda. Eu estive no turno do dia desde que a enfermeira-chefe pediu demissão na semana passada. Ela olhou para Lily, então de volta para Vivian, com uma expressão que era tanto simpática quanto de aviso. Dr. Webb quer interná-la no hospital, mas o Sr. Marchetti não permitirá. Ele pensa que isso a assustaria ainda mais. Amanda não disse mais nada, mas Vivian entendeu o que ela queria dizer. Mais assustada,
Como se esta criança pudesse ser assustada por algo mais depois de ver sua mãe morrer bem na sua frente. Vivian não foi direto para a cama. Em vez disso, ela caminhou lentamente até a grande janela que dava para o jardim dos fundos. Seus movimentos suaves e não ameaçadores, do jeito que ela costumava abordar crianças em pânico na sala de emergência pediátrica. Ela ficou ali por um momento, olhando para o vasto jardim onde lírios brancos estavam florescendo ao sol da tarde. Os terrenos eram mantidos perfeitamente, profissionalmente, e contudo estavam vazios. Nenhum passo de crianças, nenhuma risada, apenas flores brancas balançando ao vento, como fantasmas silenciosos. Olá, Lily, disse Vivian suavemente, ainda sem se virar. Eu sou Vivian. Eu estarei aqui por um tempo. Ela pausou, deixando as palavras se assentarem no ar quieto. Eu costumava trabalhar com crianças no hospital. E eu sei que você está provavelmente cansada de médicos e enfermeiras agora. Mas eu não vim aqui para espetar agulhas em você ou forçar você a fazer qualquer coisa que você não queira. Ela virou a cabeça ligeiramente sobre o ombro o suficiente para ver que a menina ainda jazia imóvel. Contudo, algo havia mudado. Uma mudança tão pequena que era quase impossível de notar. Eu estou apenas aqui para estar com você se você quiser, ou para não estar com você se você não quiser. É sua escolha. Fim da citação. Lily não respondeu. Ela não se moveu. Ela não piscou. Mas naquele breve instante, aqueles olhos castanhos vazios se moveram um pouco em direção a Vivian. Então eles se viraram novamente, mas foi o suficiente. Era o começo. Vivian permaneceu de pé junto à janela, suas costas viradas para a cama onde Lily jazia imóvel. Ela não se apressou. Ela não tentou se aproximar. Ela havia aprendido isso durante 6 anos como enfermeira pediátrica, que às vezes o melhor jeito de abordar uma criança assustada era não abordar de forma alguma, mas simplesmente estar ali, presente sem ameaça, como uma árvore parada no meio de uma tempestade. Amanda havia partido depois de verificar os sinais vitais uma última vez, deixando as duas sozinhas em um silêncio tão profundo que Vivian podia ouvir o gotejar constante de fluido da bolsa de soro pendurada ao lado da cama. Eu perdi meus pais quando eu tinha 13. Vivian começou. Sua voz tão suave que soava como se ela estivesse falando mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Um acidente de avião. Eles estavam ambos viajando a trabalho juntos. A primeira viagem onde eles me deixaram em casa sozinha com minha avó. Ela pausou, seus dedos roçando o vidro frio da janela sem pensar. Eu era a única na família que não embarcou naquele voo. Às vezes eu ainda me pergunto por quê. Por que eles foram e eu fiquei? Por que o destino escolheu nos separar daquele jeito? Atrás dela não havia som, mas Vivian sentiu algo mudar no ar. Uma mudança sutil, como se o próprio quarto estivesse ouvindo. Depois que eles morreram, eu pensei que o mundo havia acabado. Vivian continuou. Eu lembro de sentar no meu quarto por dias, sem comer, sem dormir, apenas olhando para a foto da família na parede e tentando entender por que tudo de repente havia se tornado tão sem sentido. Comida tinha gosto de areia. A luz do sol machucava minha cabeça. A risada de outras pessoas soava como um barulho áspero. Ela se virou então, olhando diretamente para Lily pela primeira vez. Os olhos castanhos da menina ainda estavam fixos à frente, mas Vivian notou algo pequeno que outra pessoa poderia ter perdido. As pálpebras de Lily tremeluziram ligeiramente, como se ela estivesse lutando para não olhar para a fonte da voz. Eu entendo esse sentimento, Lily. O sentimento quando o mundo de repente perde sua cor. Quando tudo que uma vez importava se torna vazio, Vivian caminhou lentamente até a cadeira perto da janela e se sentou, ainda mantendo sua distância da cama. Ela não queria invadir o espaço da criança. Não queria se tornar outra ameaça na longa lista de adultos que haviam tentado forçá-la a fazer coisas. Eu costumava pensar que se eu parasse de comer, parasse de viver, talvez eu os visse novamente, Vivian disse. Sua voz tremendo,
enquanto ela tocava uma velha ferida que ela havia mantido escondida por 15 anos. Eu pensei que se eu desaparecesse, talvez a dor desapareceria comigo. Talvez eu acordaria em algum lugar onde meus pais estavam esperando e tudo seria normal novamente. Ela deu um pequeno sorriso triste, cheio de auto-escárnio. Mas isso não aconteceu. Eu ainda acordava todas as manhãs. Eu ainda tinha que enfrentar uma casa vazia. Eu ainda tinha que aprender a respirar quando meu peito se sentia esmagado pelo peso do mundo. Lily não se moveu. Ela não falou. Mas Vivian notou que o dedinho repousando no cobertor, fino e frágil, se curvou ligeiramente, como se agarrando a algo invisível. Eu não estou dizendo essas coisas para te dizer o que você deveria fazer, Vivian disse gentilmente. Eu não estou dizendo-as para fazer você comer ou falar. Eu só quero que você saiba que existe alguém que entende, alguém que esteve onde você está agora, que olhou para aquele abismo e se perguntou se deveria dar outro passo à frente ou não. Ela se levantou tão gentilmente quanto havia se sentado. Eu estarei no quarto ao lado se você precisar de mim. A qualquer hora, dia ou noite, você não precisa dizer nada. Você não precisa fazer nada. Apenas saiba que alguém está aqui. Ela caminhou em direção à porta, mas antes de sair, ela se virou mais uma vez. E desta vez, ela viu o que ela estava esperando. Os olhos castanhos de Lily haviam se movido, olhando diretamente para ela apenas por um breve momento. Então eles se viraram novamente. Rosa estava de pé no corredor quando Vivian saiu, os olhos da governanta arregalados. Você é a primeira pessoa para quem ela olhou. Rosa sussurrou, sua voz tremendo. Desde o funeral, você é a primeira. Vivian encontrou seu caminho até a cozinha depois que Rosa indicou a rota, cruzando longos corredores banhados em luz dourada pálida com retratos de família forrando as paredes. Ela parou por um momento em frente ao maior, uma fotografia de uma mulher bonita com longos cabelos pretos brilhantes, segurando uma menina de cerca de 4 anos, ambas sorrindo brilhantemente, seus olhos cintilando com felicidade. Serena Marchetti. Vivian a reconheceu imediatamente por aqueles olhos castanhos quentes, os mesmos olhos que haviam se tornado vazios no rosto de Lily. Vivian ficou ali por muito tempo, olhando para o sorriso da mulher que se fora, tentando imaginar como a vida nesta casa havia sido antes da tragédia chegar. A cozinha era muito maior e mais brilhante que o resto da mansão, com panelas de cobre penduradas em prateleiras e o cheiro de ervas frescas no ar. Uma mulher de cerca de 34 anos, cabelo castanho preso em um rabo de cavalo alto, um avental vermelho amarrado na cintura, estava ao fogão, mexendo uma panela de sopa. Ela se virou ao som de passos, surpresa passando por seu rosto antes de ela sorrir. Você é a nova? Ela perguntou. Eu sou Francesca, mas todos me chamam de Frankie. Eu sou a cozinheira-chefe aqui. Sua voz era quente, tocada com um distinto sotaque italiano. Você quer algo para comer? Eu acabei de fazer sopa de frango. Vivian acenou com a cabeça e sentou em um banco alto ao lado da ilha da cozinha, aceitando a tigela fumegante que Frank lhe entregou. Obrigada. Eu sou Vivian em seu ré. Eu sei, Frank disse, sentando-se à sua frente. Notícias viajam rápido nesta casa. Você é a quarta em 3 meses. Tristeza cruzou seus olhos à menção daquele número. Você já conheceu a menina? Agora mesmo, Frank soltou um longo suspiro, suas mãos dobrando juntas na mesa. Lily não era assim antes. Ela costumava ser a criança mais feliz que eu já vi. Correndo por toda a casa, fazendo balé na sala de estar, esgueirando-se para a cozinha para roubar biscoitos e me ajudar a decorar bolos de aniversário. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sua coisa favorita era fazer panquecas com sua mãe todo domingo de manhã. Serena, minha ex-patroa, ela era uma bailarina profissional antes de se casar. Ela ensinou Lily a dançar todos os dias e as duas se apresentavam para toda a casa nos fins de semana. Frank pausou, sua voz apertando. Agora eu cozinho os favoritos de Lily todos os dias. Massa, tiramisu,
bolo de chocolate, mas tudo fica frio e é jogado fora. Nem uma única mordida é tocada. O que aconteceu naquele dia? Vivian perguntou suavemente. Eu sei que foi um acidente, mas Frank olhou para suas mãos. Aquele dia foi o recital de balé de Lily. Serena a levou para lá. O Sr. Marchetti deveria ir com elas, mas houve uma reunião de emergência. Ela parou, puxando uma respiração profunda. A bomba foi plantada sob o carro. Eles dizem que era para o chefe, mas ele não estava no carro naquele dia. A voz de Frank tremeu. Serena estava no banco do motorista. Lily estava atrás. Quando a bomba explodiu, Lily viu tudo. Sua mãe morreu bem na sua frente e a menina não tinha um arranhão. Silêncio se instalou na cozinha. Vivian sentiu seu peito apertar enquanto ela o imaginava. Uma criança de 6 anos sentada em um carro enegrecido, em chamas, vendo a mãe que ela adorava virar cinzas. E o Sr. Marchetti? Vivian perguntou. Depois que sua esposa morreu, Frank balançou a cabeça lentamente. Ele se culpa todos os dias. Se ele tivesse estado no carro naquele dia, Serena ainda estaria viva. Ele trabalha 20 horas por dia, não dorme, não come, como se estivesse se punindo. Ela olhou para Vivian com olhos avermelhados. E agora ele tem que ver sua filha morrer um pouco mais a cada dia, e ele não pode fazer nada. Eu acho que ele está morrendo junto com Lily. Apenas mais lento em desreprocesso. Aquela noite, Vivian deitou-se em uma cama desconhecida em um quarto desconhecido, olhando para o teto no escuro. Através da parede, ela escutava, esperando por qualquer som do quarto ao lado. Choro, um chamado pela mãe, a respiração constante do sono. Mas havia apenas silêncio. Silêncio grosso e pesado como chumbo. Ela fechou os olhos e sussurrou a oração que sua avó havia ensinado a ela anos antes. Por favor, me dê paciência. Me dê força. E, por favor, ajude aquela criança a encontrar seu caminho de volta para a luz. O som acordou Vivian às 2 da manhã. Não choro, não um chamado por ajuda, mas algo ainda mais assustador. Respirações irregulares, frenéticas, sufocantes escorrendo pela parede fina entre os 2 quartos. Ela saltou da cama de uma vez, 6 anos de enfermagem pediátrica fazendo seu corpo reagir antes que sua mente pudesse completamente alcançar. Ela vestiu seu casaco e apressou-se para o corredor, empurrando a porta rosa, que não estava trancada. A luz da lua escorregou por uma fresta nas cortinas, estendendo uma faixa de luz fraca pelo quarto. E naquela estreita faixa de luz, Vivian viu Lily sentada ereta na cama, olhos arregalados de terror, olhando para o ar vazio, seu peito ofegante, como se ela não pudesse puxar o oxigênio suficiente. Seu pequeno corpo tremia. Suor encharcava seu cabelo preto, colando-o à sua testa. Dedos finos arranhavam o cobertor tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela estava no aperto de um pesadelo. Ou melhor, ela havia acabado de se arrancar dele. Mas o horror não havia afrouxado seu domínio. Vivian não correu para dentro. Ela não gritou. Ela não tentou sacudir a menina para acordá-la ou puxá-la para um abraço do jeito que o instinto de qualquer adulto poderia exigir. Em vez disso, ela se moveu lentamente para a cadeira ao lado da cama e se sentou, mantendo uma distância cuidadosa, perto o suficiente para Lily vê-la, longe o suficiente para que ela não se sentisse invadida. Vivian lembrou-se das crianças na sala de emergência, aqueles que haviam vivido um trauma impensável. O jeito que eles se encolhiam quando alguém chegava muito perto. O jeito que eles gritavam quando tocados. Lily havia passado pelo inferno. A última coisa que ela precisava era um estranho entrando e forçando-a a se acalmar. Lily, Vivian disse suavemente, sua voz baixa e firme como chuva batendo em um telhado. Você não precisa dizer nada. Você não precisa fazer nada. Eu estou apenas sentada aqui. Ela pausou, deixando as palavras se assentarem na quietude. Você pode ter medo pelo tempo que quiser.
Eu não estou indo a lugar nenhum. Lily não olhou para ela. Seus olhos permaneceram fixos no espaço à sua frente, onde o pesadelo talvez ainda estivesse projetando suas terríveis imagens. Sua respiração ainda estava rápida, seu peito ainda subindo e descendo com força. Mas os ofegos sufocantes começaram a diminuir. Apenas um pouco. Como se a presença tranquila de Vivian estivesse lentamente sendo absorvida. Elas sentaram assim por uma hora. Vivian não disse mais nada. Ela não se moveu. Ela não tentou diminuir a distância. Ela simplesmente permaneceu presente e paciente como uma pequena lâmpada brilhando no escuro. Gradualmente, a respiração de Lily aliviou. Seus ombros pequenos baixaram, os dedos agarrando o cobertor começaram a afrouxar. E então, finalmente, aqueles olhos castanhos se moveram, virando lentamente em direção a Vivian. Eles se encontraram na escuridão. Os olhos de uma criança que havia testemunhado a morte e os olhos de uma mulher que uma vez quis morrer. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma era necessária, porque às vezes o entendimento não requer linguagem. Lily não falou, mas ela lentamente deitou-se novamente, puxou o cobertor até o queixo, e desta vez seus olhos não flutuaram para o vazio sem fim. Eles permaneceram em Vivian, seguindo-a na luz tênue da lua até que suas pálpebras pesaram e finalmente se fecharam. Vivian permaneceu ali, observando a menina afundar no sono. Desta vez era sono real, não a quietude que lembrava a morte, a quietude que Vivian havia visto mais cedo naquela tarde. Ela se levantou cuidadosamente, pretendendo sair. E então ela notou alguém de pé na soleira da porta. Alessandro Marchetti, ainda em seu terno preto, encostado no batente enquanto ele olhava para o quarto de sua filha. Na escuridão, Vivian não conseguia distinguir sua expressão, mas ela podia sentir seu olhar seguindo cada movimento que ela fazia. "O que você fez?" ele perguntou, sua voz um sussurro. Contudo, havia algo diferente nela. Não acusação, curiosidade real. "Nada", Vivian respondeu. Esse é todo o ponto. Alessandro a encarou por um longo momento no escuro. Então se virou e se afastou sem outra palavra. Mas Vivian viu seus ombros tremerem ligeiramente, como se ele estivesse segurando algo que havia estado trancado dentro dele por tempo demais. Na manhã seguinte, Vivian acordou às 5, o hábito gravado nela de anos de turnos noturnos no hospital. Ela ficou parada por um momento, observando a luz do sol da manhã escorregar pela fresta nas cortinas, pensando na noite anterior e no jeito que Lily havia olhado para ela antes de adormecer. Não o olhar vazio do começo, mas o olhar de uma criança procurando por algo. Talvez segurança, talvez compreensão, talvez simplesmente alguém que não fugiria. Ela desceu para a cozinha cedo e encontrou Frank já começando o café da manhã. A bandeja de Lily estava pronta na ilha como fazia todos os dias. Uma pequena panqueca, uma xícara de leite e um pouco de fruta cortada em pedaços. Tudo arranjado lindamente, e tudo destinado a ser jogado fora daqui a algumas horas. "Deixe-me levar para ela", Vivian disse. Frank olhou para ela com ceticismo, mas acenou com a cabeça, entregando a bandeja sem outra palavra. Vivian entrou no quarto de Lily depois de bater suavemente. A menina estava acordada, deitada imóvel na mesma posição, olhos castanhos fixos no teto. Amanda ainda não havia chegado. O quarto ainda estava escuro, as cortinas ainda não puxadas para trás. Vivian colocou a bandeja na pequena mesa junto à janela, abriu as cortinas para deixar a luz do sol entrar e então fez algo que ninguém havia feito antes. Ela sentou na cadeira junto à janela, pegou um pedaço de panqueca da bandeja e começou a comer. "Frank realmente sabe cozinhar", Vivian disse calmamente, como se estivesse falando com uma amiga. "Esta panqueca é macia e fofa com um pequeno toque de baunilha." Ela mastigou lentamente sem olhar para a cama, sem colocar qualquer pressão no ar. "Minha avó costumava fazer panquecas também. Não tão boas quanto estas, elas sempre queimavam um lado." Vivian deu um pequeno sorriso.
Mas eu ainda as amava porque ela dizia que as partes queimadas tinham mais amor nelas. Silêncio. Vivian continuou comendo. E de vez em quando ela contava pequenas histórias sobre sua avó, sobre o jeito que ela esquecia de adicionar açúcar à massa, sobre como ela cantava as letras erradas de músicas antigas enquanto cozinhava, sobre a cozinha minúscula que sempre cheirava a canela e manteiga derretida. Minha avó não lembra quem eu sou na maioria das vezes agora, Vivian disse, sua voz baixando um pouco. Ela tem Alzheimer, mas às vezes, quando eu trago biscoitos para ela, ela sorri como se a doçura a ajudasse a lembrar de algo feliz, mesmo quando ela não sabe mais o que é. Ela pausou e desta vez ela virou a cabeça em direção à cama. Eu acho que comida carrega memórias. Memórias que palavras às vezes não conseguem alcançar. Lily ainda não se moveu, mas Vivian notou que a cabeça da menina havia se inclinado ligeiramente em sua direção, ouvidos escutando, mesmo que os olhos ainda se recusassem a olhar. Sua avó alguma vez cozinhou para você? Vivian perguntou suavemente, não esperando uma resposta. Então ela se moveu. Ou sua mãe. Qual era o seu favorito? A coisa que sua mãe costumava fazer para você. O silêncio se estendeu. 1 minuto. 2. Vivian não pressionou. Ela simplesmente ficou ali, terminando o resto da panqueca lentamente, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Então, como um sopro de vento escorregando por um quarto selado, uma voz apareceu, rouca, fina, como se a garganta tivesse esquecido como funcionar depois de meses de desuso. Panquecas. Vivian quase deixou cair o garfo em sua mão. Ela teve que lutar contra todo o instinto, para não ofegar, para não se virar rapidamente, para não deixar uma única rachadura aparecer em seu rosto que revelasse quão imenso era este momento. Em vez disso, ela apenas deu um pequeno aceno de cabeça, sua voz ainda firme, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Panquecas? Que tipo? Gotas de chocolate ou mirtilos? Silêncio novamente por um tempinho. Então aquela voz rouca veio mais uma vez, lutando para formar as palavras. Mamãe fazia panquecas em forma de borboleta todo domingo de manhã, em novamente 2 frases, 14 palavras. As primeiras palavras que Lily Marchetti havia falado em 4 meses. E Vivian sabia, mesmo com um longo caminho ainda à frente, a porta havia se aberto uma fresta. Vivian colocou o garfo no chão o mais gentilmente que pôde, seu coração batendo tão rápido que ela tinha medo que Lily pudesse ouvi-lo na quietude do quarto. Ela não se virou muito rapidamente. Ela não deixou o inchaço de emoção em seu peito aparecer em seu rosto. 6 anos como enfermeira pediátrica a haviam ensinado que para crianças feridas, qualquer grande reação poderia fazê-las recuar para a concha da qual elas haviam lutado tanto para sair. Panquecas em forma de borboleta soam maravilhosas, Vivian disse, mantendo sua voz mesmo que algo dentro dela tremesse neste momento. Como sua mãe as fazia? Ela usava uma forma, ou ela as moldava à mão? O silêncio se estendeu. Vivian pensou que talvez Lily não dissesse mais nada, que aquelas 2 frases eram o limite para hoje. Mas então, como uma fina nascente começando a escoar através da pedra após meses de seca, aquela voz áspera e pequena se ergueu novamente. Mamãe despejava a massa na frigideira. Lily disse lentamente, cada palavra como se tivesse que ser puxada de algum lugar profundo que havia estado enterrado por muito tempo. Ela fazia o corpo da borboleta primeiro, depois as asas. Eu coloquei mel por cima. Faça exemplos. Vivian se virou para ela, e desta vez ela se permitiu olhar diretamente para a criança. Lily ainda estava na cama. Seus olhos castanhos não estavam mais perdidos em um vazio sem fim, mas eles estavam olhando para cima, para o teto. E contudo, eles eram diferentes agora. Eles estavam olhando para a memória. Eles estavam olhando para manhãs de domingo, cheias de risadas e o cheiro de manteiga derretida. Sua mãe parece que era muito boa com as mãos.
Vivian disse suavemente, movendo-se lentamente mais perto da cama sem subir nela, parando a uma distância que ainda parecia segura. Você alguma vez a ajudou? Lily piscou. Uma única lágrima escorregou do canto do seu olho, correu ao longo da sua têmpora e encharcou o travesseiro. Ela não chorou alto. Ela não soluçou. Havia apenas lágrimas silenciosas caindo como pequenas chuvas depois de uma longa e impiedosa seca. Eu conseguia misturar a massa. Lily sussurrou. Eu sempre derramava. Mamãe ria e dizia que estava tudo bem. Os olhos de Vivienne ardiam, mas ela segurou. Este não era o momento para Vivienne chorar. Este era o momento de Lily. Sua mãe parece uma mãe maravilhosa, Vivienne disse. Mamãe era a melhor. A voz de Lily falhou, e então seu pequeno corpo começou a tremer. Não de frio, mas de sentimentos contidos por muito tempo, finalmente forçando sua saída. Eu sinto falta dela. Eu sinto tanta falta dela. Eu sei, Vivian sussurrou. Eu sei, querida. É. Mas eu não consigo comer, Lily disse, sua voz estilhaçando como se estivesse sendo rasgada. Se eu comer, se eu continuar vivendo, significa que mamãe realmente se foi. Significa que estou escolhendo um mundo sem ela. E lá estava, a verdade essencial, a razão por trás de 26 dias sem comida, 4 meses sem fala. Lily não estava tentando se matar. Ela estava tentando recusar uma realidade onde sua mãe não existia mais. Ela estava tentando manter sua mãe perto, recusando-se a continuar. Ao não viver, Vivian moveu-se lentamente e sentou na beira da cama, ainda cuidadosa com o espaço, mais perto o suficiente para que Lily pudesse sentir que ela estava lá. Você não está tentando se machucar, está? Ela perguntou gentilmente. Você está tentando manter sua mãe aqui. Lily acenou com a cabeça, lágrimas agora escorrendo por suas bochechas finas. Essas foram as primeiras lágrimas que alguém havia visto desde o funeral. E elas eram mais preciosas que qualquer diamante nesta mansão. Querida, Vivian disse, sua voz tremendo mesmo enquanto ela tentava estabilizá-la. Eu não vou te dizer que a dor vai desaparecer. Eu não vou mentir para você do jeito que outros adultos fazem. A dor vai ficar talvez para sempre. Mas eu posso te dizer uma coisa que minha avó me disse depois que meus pais morreram. Lily olhou para seus olhos castanhos molhados de lágrimas. Mas pela primeira vez havia foco real neles. O que ela disse? A menina perguntou, sua voz não mais que um sopro. Vivian puxou uma respiração profunda. Minha avó disse que meus pais viveram suas vidas inteiras para me construir. Vivian começou, sua voz baixa e sem pressa, como se estivesse abrindo um livro antigo que havia acumulado poeira por anos. Cada refeição que eles cozinharam, cada história que eles contaram na hora de dormir, cada abraço que eles me deram. Tudo era para me ajudar a crescer forte e feliz. Esse foi o trabalho de suas vidas, o legado que eles deixaram neste mundo. Ela pausou, olhando nos olhos castanhos de Lily, enquanto eles escutavam com atenção feroz. E minha avó disse que se eu parasse de comer, parasse de viver, eu estava jogando fora tudo o que eles haviam passado suas vidas inteiras construindo. Eu estava destruindo o que o amor deles havia feito. Lily jazia imóvel, mas Vivian viu os pequenos dedos da criança apertando a borda do cobertor, como se agarrando a cada palavra. Ela disse que não seria punir o mundo por levar meus pais, Vivian continuou. Seria me punir e punir a memória deles também. Vivian puxou uma respiração lenta, sentindo a velha dor subir em seu peito. Mas desta vez, não era mais tão afiada. Demorou muito para eu entender o que ela queria dizer. No começo, eu estava zangada com ela. Eu pensei que ela não entendia. Eu pensei que ninguém poderia entender como era perder seus pais quando você tem 13. Ela entendeu? Lily perguntou, sua voz não mais que um sopro fino. Ela entendeu, Viviane acenou com a cabeça. Porque ela perdeu seu filho também. Sua única filha, minha mãe, e ela ainda tinha que acordar todos os dias. Ainda tinha que cozinhar, ainda tinha que continuar vivendo.
O sorriso de Vivienne era triste, mas gentil. Não porque ela não sentia dor, mas porque ela ainda me tinha. Ela segurou o olhar de Lily. Minha avó me disse que viver não significa esquecer. Viver significa carregar as pessoas que você perdeu dentro do seu coração e continuar a caminhar para frente para que elas ainda possam ver o mundo através dos seus olhos. Eu sou alto. Lily ficou em silêncio por muito tempo, lágrimas ainda escorrendo por suas bochechas. Então ela perguntou, sua voz tremendo como uma folha em um vento de outono. Mas como eu sei que minha mãe quer que eu continue vivendo? Ela não está aqui para me dizer. Vivian sentiu seu coração apertar. Uma pergunta de uma menina de 6 anos, carregando uma profundidade de dor que muitos adultos nunca poderiam expressar em palavras. Sua mãe te amava? Vivian perguntou gentilmente. Sim, sem hesitação. Ela me amava muito. Sua mãe alguma vez quis que você sofresse? Não. Lily balançou a cabeça. Cabelo preto espalhado pelo travesseiro branco. Ela costumava me abraçar quando eu estava triste. Ela costumava cantar para mim quando eu estava assustada. Então, o que você acha que ela iria querer se ela pudesse te ver agora? Vivian perguntou suavemente. Ela iria querer que você ficasse deitada aqui para sempre, triste e com fome? Ou ela iria querer que você comesse uma panqueca em forma de borboleta e lembrasse das manhãs de domingo? Lily apertou os olhos, lágrimas escorrendo dos cantos. Seu pequeno corpo começou a tremer forte, e pela primeira vez desde que Vivienne a conhecera, Lily realmente chorou. Não lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, mas soluços quebrados subindo de dentro do seu peito. O choro de uma criança que havia segurado por muito tempo, que havia suportado demais, que havia estado muito sozinha. Vivian não conseguiu mais se conter. Ela estendeu a mão e tocou a pequena mão agarrando o cobertor. E Lily não se afastou. Em vez disso, aqueles dedos finos apertaram a mão de Vivian como alguém se afogando, agarrando-se a um salva-vidas. Eu sinto falta da minha mãe, Lily soluçou. Eu sinto tanta falta dela. Dói. Eu sei, Vivian sussurrou, lágrimas agora escorrendo por suas próprias bochechas. Eu sei, querida. Vai doer por muito tempo, mas você não precisa carregar isso sozinha mais. Eu não quero esquecê-la, Lily chorou. Eu tenho medo que se eu continuar vivendo, eu a esquecerei. É Nated. Você não vai, Vivian disse, apertando gentilmente a pequena mão na dela. E eu vou te ajudar a lembrar. Todos os dias você pode me contar uma história sobre sua mãe, e assim ela nunca desaparecerá. Ela viverá em suas histórias, em suas memórias, em seu coração. Lily olhou para ela, olhos vermelhos e inchados, mas algo pequeno piscou ali agora. Talvez esperança, talvez confiança, talvez apenas uma vontade de tentar. Posso tentar comer uma mordida? A menina perguntou, sua voz tremendo. Vivian apressou-se para a cozinha com o coração martelando em seu peito. Frank estava no fogão preparando ingredientes para o almoço, e ela se virou com um olhar assustado quando Vivian apareceu na soleira da porta, bochechas coradas, respirando rápido. Você pode fazer panquecas em forma de borboleta? Vivian perguntou, tentando manter sua voz firme e falhando. A receita exata que a senhora Serena usava. Lily quer tentar comer. A concha de madeira na mão de Frank bateu no chão. Seus olhos arregalaram, então encheram. E então ela se virou e começou a puxar farinha, ovos e leite da geladeira com mãos que tremiam. Eu sei a receita, Frank disse, sua voz grossa. A senhora Serena me ensinou caso ela estivesse ocupada. Eu nunca pensei que a faria novamente. 15 minutos depois, Vivian voltou para o quarto de Lily carregando um pequeno prato. No centro jazia uma panqueca em forma de borboleta, perfeita com um corpo arredondado e asas espalhadas de cada lado. Mel regado por cima, brilhando na luz do sol vinda da janela, o cheiro de manteiga e baunilha flutuava pelo quarto.
Lily estava sentada pela primeira vez desde que Vivian havia chegado, apoiada contra uma pilha de travesseiros. Ela ainda parecia pequena e frágil, clavículas afiadas sob o tecido fino de sua camisola. Mas aqueles olhos castanhos não estavam mais vazios. Eles observavam a panqueca nas mãos de Vivian com uma expressão que era difícil de nomear. Algo entre anseio e medo. Vivian colocou o prato na pequena mesa ao lado da cama, não o colocando diretamente nas mãos de Lily, não criando nenhuma pressão. Frank a fez. Ela disse suavemente, ela disse. A senhora Serena ensinou-lhe esta receita. Lily olhou para a panqueca por muito tempo. Então ela estendeu a mão, dedos finos como fósforos tremendo, enquanto eles tocavam a borda do prato. Ela não pegou um garfo. Ela arrancou um minúsculo canto de uma asa com a mão. Um pedaço tão pequeno que era quase invisível. Ela levou à boca e Vivian viu o corpo inteiro da criança ficar rígido, como se preparando para algo doloroso. Lily mastigou lentamente, com esforço, como se cada movimento de sua mandíbula exigisse algo extraordinário. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas enquanto ela mastigava, mas ela não parou. Ela engoliu. E aquela foi a primeira mordida de comida em 26 dias. Tem gosto da mamãe, Lily sussurrou, sua voz falhando. Quase. Ninguém consegue fazer exatamente como sua mãe, Vivian disse gentilmente. Mas Frank deu o seu melhor. Lily arrancou outro pequeno pedaço, então outro. Ela comeu lentamente, mordida por mordida, lágrimas ainda caindo. Mas ela não parou. Quando ela havia comido cerca de um quarto da panqueca, ela empurrou o prato e balançou a cabeça. Estou cheia. Você se saiu tão bem, Vivian disse, sua voz tremendo de emoção mesmo enquanto ela tentava contê-la. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Lily olhou para ela, olhos vermelhos e molhados. Mas algo novo vivia ali agora. Um pequeno brilho de luz no escuro. Você realmente pensa assim? Eu tenho certeza. Passos rápidos apressaram-se pelo corredor e então a porta se abriu. Aleandro estava na soleira da porta, seu colete torto, sua gravata solta, seu cabelo preto em desordem, como se ele tivesse subido correndo do andar de baixo. Rosa estava atrás dele, olhos vermelhos, uma mão cobrindo sua boca. O olhar de Aleandro varreu de Lily para o prato com a panqueca meio comida, então de volta para sua filha. Lily, ele sussurrou, sua voz estrangulada. Eu comi, papai. Lily disse muito pequena. Só um pouquinho. Aleandro entrou no quarto. Seus joelhos pareciam que poderiam ceder, mas ele se forçou a ficar de pé. O chefe da máfia mais poderoso de Chicago, o homem que todo o submundo temia, estava de pé no meio de um quarto de princesa rosa com lágrimas nos olhos, incapaz de falar. Então, ele caiu de joelhos ao lado da cama de sua filha, pegou a pequena mão de Lily na sua e chorou. Sem soluços altos, apenas lágrimas silenciosas caindo na parte de trás da mão de sua filha. A abertura de um pai que havia acreditado que estava prestes a perder a última coisa que ele prezava. Minha menina, ele sussurrou. Minha menina. Vivian recuou em direção à porta, dando espaço ao pai e à filha. Mas antes que ela entrasse no corredor, ela encontrou os olhos de Alessandro por cima do ombro de Lily. Naqueles olhos verdes, pela primeira vez, ela viu algo diferente de desespero. Esperança. Aquela noite, depois que Lily havia adormecido com a mão ainda apertada em torno de seu velho ursinho de pelúcia, Vivian desceu para pegar um copo de água. A mansão estava silenciosa no escuro, iluminada apenas pelo fraco brilho amarelo de algumas luminárias de parede ao longo do corredor que projetavam faixas de luz suaves e embaçadas. Ela passou pelo escritório de Aleandro e viu uma luz ainda escorrendo pela fresta de uma porta deixada ligeiramente aberta. Ela pretendia continuar andando, mas a voz dele a parou. Senhorita Clark, você poderia entrar aqui por um momento? Vivian empurrou a porta e entrou. Alessandro sentou-se atrás de sua mesa.
Na frente dele estava um copo de uísque meio vazio e uma moldura de foto virada para baixo na área de trabalho. Ele havia tirado seu paletó, deixando apenas uma camisa social branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando uma tatuagem intrincada correndo ao longo de seu antebraço. Ele parecia exausto e mais velho do que parecia à luz do dia, como se a escuridão o permitisse largar a máscara que ele tinha que usar para todos os outros. Sente-se, ele disse, gesticulando para a cadeira de couro à sua frente. Vivien sentou-se reta, mãos repousando em seu colo. Ela não sabia o que esperar desta conversa. Como você fez isso? Alessandro perguntou, sua voz rouca. Os melhores especialistas, os terapeutas mais famosos, eles vieram aqui com credenciais impressionantes e partiram com desculpas. E você? Você esteve aqui menos de 3 dias e minha filha comeu. Ela falou, ela chorou. Ele a encarou como se estivesse tentando resolver um enigma impossível. O que você fez? Vivien ficou quieta por um momento, escolhendo suas palavras. Eu não tentei consertar Lily, ela disse lentamente. Eu não vim com o objetivo de forçá-la a comer ou falar. Eu simplesmente sentei com ela no escuro e esperei até que ela estivesse pronta para ver a luz. Aleandro levantou seu uísque, girando-o em sua mão, mas ele não bebeu. Parece muito simples. Às vezes as coisas mais simples são as mais difíceis de fazer. Vivien respondeu. Todos que vieram aqui queriam ajudar Lily, mas eles vieram com planos e metas. Eles queriam que ela fizesse isso, dissesse aquilo, respondesse do jeito que eles esperavam. Lily podia sentir essa pressão, e ela já suportou demais. Alessandro colocou o copo na mesa, seus olhos distantes. Eu coloquei pressão nela também, não coloquei? Toda vez que eu entrava no quarto dela e implorava para ela comer, toda vez que eu chorava e perguntava a ela por que ela não falava com seu pai, ele deu uma risadinha amarga. Eu dirijo um império. Eu enfrentei inimigos que me queriam morto sem vacilar. Mas na frente da minha própria filha, eu sou completamente impotente. Você não é impotente, Vivien disse. Você ama sua filha. Essa é a coisa mais forte que você pode dar a ela. Alessandro olhou para ela, seus olhos verdes na luz fraca, procurando por algo. Serena morreu por minha causa. Ele disse, as palavras forçadas de algum lugar profundo. Aquela bomba era para mim. Ela dirigiu naquele dia porque eu estava preso em uma reunião. Se eu não estivesse nesta posição, se eu fosse um homem comum, minha esposa ainda estaria viva. Ele pausou, mandíbula cerrada. Todos os dias eu olho para Lily, eu vejo Serena olhando de volta. Aqueles olhos castanhos, aquele cabelo preto, e eu não sei o que fazer. Ótimo! Vivien sentiu o peso da culpa que ele carregava em seus ombros. Não era tão diferente do peso que ela havia carregado depois de perder seus pais. O sentimento de que de alguma forma ela tinha que ser responsável pela tragédia. Você não pode mudar o passado, ela disse gentilmente. Você não pode salvar sua esposa, mas você pode salvar sua filha não com dinheiro, não com especialistas, mas estando com ela, mostrando a ela que mesmo que a mãe dela se foi, o pai dela ainda está aqui. Alessandro a observou em silêncio por muito tempo. Então ele falou e sua voz era mal um sussurro. Você me faz querer acreditar em algo bom novamente. Vivien se levantou, seu coração batendo mais rápido do que precisava. Ela alcançou a porta, mas a voz de Aleandro a fez parar. Senhorita Clark. Ela se virou de volta. Obrigada por não fugir. Os dias que se seguiram passaram como um sonho que Vivien não ousava acreditar que era real. Lily começou a comer regularmente. Não muito. Apenas algumas colheradas de sopa, um canto de pão, meia banana, mas constantemente. 3 refeições por dia. O Dr. Webb veio examiná-la e acenou com satisfação enquanto ele verificava seus sinais vitais. Ele ordenou que os fluidos intravenosos fossem reduzidos gradualmente e disse que se as coisas continuassem a melhorar, eles poderiam remover a linha completamente dentro de mais alguns dias. Frank chorava toda vez que ela carregava uma bandeja vazia de volta para a cozinha.
lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas quando ela via que um prato havia sido comido, mesmo que apenas uma pequena parte. Vivian e Lily construíram uma nova rotina. Toda manhã, Vivian trazia o café da manhã para o quarto e comia ao lado de Lily, junto à janela, contando pequenas histórias sobre a vovó Dorothy, enquanto Lily mastigava cada mordida lentamente. Toda tarde, ela lia para Lily contos de fadas sobre princesas e castelos que Lily costumava amar. E às vezes Vivian via a mais tênue curva no canto da boca de Lily, quando a história alcançava um final feliz. Toda noite, Vivian cantava para Lily dormir em uma voz que não era particularmente boa. Mas Lily não reclamou. Ela simplesmente ficava ali ouvindo até que suas pálpebras pesaram e finalmente se fecharam. Lily começou a falar mais também. No começo eram apenas frases curtas, algumas palavras. Mas pouco a pouco, ela começou a contar histórias sobre Serena, sobre as rotinas de balé que mãe e filha praticavam juntas na sala de estar, sobre como sua mãe costumava cantar ópera com as letras erradas enquanto cozinhava, fazendo seu pai cobrir os ouvidos e rir, sobre o tutu rosa que sua mãe lhe deu para seu 5º aniversário. Cada história vinha com lágrimas, mas eram o tipo de lágrimas que tinham que ser derramadas. Lágrimas de cura em vez de desespero. Mamãe dançava melhor que você, Lily disse uma tarde enquanto Vivian estava lendo. Ela dançou no grande palco antes de se casar com o papai. Eu não sei dançar, Vivian admitiu com um sorriso. Eu só sei andar e às vezes eu até tropeço nos meus próprios pés. Lily deu uma pequena risada, suave e frágil. Mas foi a primeira risada a ecoar neste quarto em meses. Rosa ouviu do corredor e teve que se virar para enxugar os olhos. Gianna Marchetti, a avó de Lily, veio visitar no 10º dia. Ela era uma mulher de 65, seu cabelo prateado arrumado em um elegante coque e seus olhos verdes exatamente como os de seu filho. Ela soluçou quando viu sua neta sentada na cama. Suas bochechas um pouco mais rosadas agora, a luz retornando aos seus olhos. Ela abraçou Lily em seus braços e sussurrou palavras italianas que Vivian não conseguia entender, embora ela soubesse que eram palavras de amor. Você fez um milagre, Gianna disse a Vivian depois, pegando sua mão com dedos trêmulos. Toda noite eu rezava para a Madonna enviar um anjo para salvar minha neta e ela enviou você. Vivian estava no corredor observando Gianna segurar Lily e seu coração apertou com um sentimento que ela não conseguia exatamente nomear. Ela havia vindo aqui por dinheiro, pelas contas da casa de repouso se acumulando na mesa da vovó Dorothy, pela desesperança de alguém que havia ficado sem opções. Mas agora, vendo aquela frágil menina de 6 anos dar um pequeno e hesitante sorriso nos braços de sua avó, Vivian percebeu que algo havia mudado. Lily não era mais um trabalho, uma tarefa a ser completada. Ela havia se tornado parte do coração de Vivian, uma parte que Vivian não sabia que estava faltando até que ela a encontrou. E com essa percepção veio um novo medo. O medo do dia em que o contrato terminasse, o medo de deixar esta casa, deixar esta criança, o medo de ter que soltar alguém que ela amava novamente. Ela se lembrou que era apenas trabalho, mas seu coração não escutaria. Vivian bateu na porta do escritório de Aleandro uma manhã, então entrou com uma hesitação que era rara para ela. Ele levantou o olhar da pilha de papéis em sua mesa, seu olhar suavizando no momento em que a viu. Eu tenho um pedido, Vivian disse. Minha avó está em uma casa de repouso. Ela tem Alzheimer. Na maioria das vezes ela não me reconhece, mas de vez em quando há dias lúcidos. Eu acho que se ela viesse aqui para conhecer Lily, poderia ser bom para ambas. Minha avó entende a perda, e Lily precisa ver que ela não é a única que tem que viver com este tipo de dor. Alessandro não hesitou. Eu arranjarei um carro para buscá-la hoje. Naquela tarde, um carro preto elegante parou nos portões da propriedade. Vivian esperava nos degraus da frente, seu coração batendo rápido enquanto ela observava o motorista abrir a porta
e cuidadosamente ajudar uma senhora idosa a sair. Dorothy Clark, 84 anos, com cabelos brancos como nuvens à deriva e pele vincada com a marca do tempo, entrou na luz. Contudo, seus olhos azuis marinhos ainda mantinham a clareza daqueles raros dias lúcidos. Hoje era um deles. Vovó, Vivian disse enquanto ela apressou-se para ajudá-la a subir os degraus. Como você está se sentindo? Dorothy absorveu a grandeza da propriedade, seus olhos envelhecidos piscando com surpresa. Minha menina, você trabalha aqui? É como um castelo de um conto de fadas. Sim, vovó, eu cuido de uma menina aqui. Eu quero que você a conheça. Eles se moveram lentamente pelos longos corredores. Dorothy teve que parar e descansar várias vezes. Suas pernas não mais fortes como antes. Quando eles entraram no quarto de Lily, a menina já estava sentada na cama, seu cabelo preto cuidadosamente escovado por Vivian, seus olhos castanhos curiosos, enquanto eles estudavam a mulher desconhecida. Dorothy abaixou-se na cadeira ao lado da cama e olhou diretamente para Lily com aquele olhar direto e claro que apenas pessoas que viveram o suficiente parecem possuir. Você é a menina que parou de comer, ela disse sem qualquer preâmbulo. Lily estremeceu ligeiramente com a franqueza de uma estranha. Sim, senhora. Dorothy acenou lentamente. Eu parei de comer uma vez também. Quando o avô de Vivian morreu, ela olhou para Vivian, que estava perto da janela. Eu fiquei na cama por 10 dias. Não comi, não bebi. Eu só queria desaparecer para poder estar com ele novamente. Lily inclinou a cabeça, seus olhos menos guardados agora. Então, o que te fez comer novamente? Dorothy apontou para Vivian. Esta menina, ela tinha 3 anos, subiu na minha cama e disse, Vovó, estou com fome. Sua voz baixou, a memória surgindo tão nitidamente como se tivesse acontecido ontem. E eu percebi que se eu não vivesse, quem cuidaria dela? Os pais dela se foram. Eu era a única que ela tinha restado. Lily silenciou por um momento, seus pequenos dedos torcendo inconscientemente a borda do cobertor. Mas minha avó se foi, ela disse suavemente. Eu não tenho ninguém que precise de mim assim. Dorothy estendeu a mão e pegou a mão de Lily. Suas velhas articulações tremeram, mas seu toque era quente. Você tem seu pai. Eu o vi quando o carro me trouxe. Ele estava de pé em uma janela no andar de cima, olhando para baixo. Seus olhos nunca te deixaram por um único segundo. Aquele homem precisa de você, mesmo que ele não saiba como dizer. Lily olhou para a mão enrugada segurando a dela. Eu sinto tanta falta da minha mãe, ela sussurrou. Claro que sim, Dorothy disse acenando com a cabeça. E você sempre sentirá. Mas ouça, eu vou te contar um segredo. O coração não tem limite. Você pode amar as pessoas que se foram e amar as pessoas que chegam depois. Amar Vivian não significa que você ama sua mãe menos. Significa apenas que seu coração está crescendo. Lágrimas escorregaram pelas bochechas de Lily. Mas desta vez, ela não virou o rosto. Ela deixou Dorothy enxugá-lo gentilmente com um velho lenço bordado com flores. Depois que Dorothy saiu, Lily sentou em silêncio por muito tempo, olhando pela janela onde o pôr do sol estava atingindo o jardim de vermelho. Então ela se virou para Vivian, seus olhos castanhos cintilando. Você vai ficar? Lily perguntou. Depois que eu estiver completamente melhor, Vivian sentiu seu coração apertar. Ela nunca havia pensado tão à frente. Ela nunca havia se permitido. Você quer que eu fique? Eu quero, Lily disse, sua voz pequena, mas certa. Você é como uma segunda mãe. Vivian não conseguiu responder. Ela apenas deu um passo até a cabeceira da cama e abraçou a menina, deixando suas próprias lágrimas afundarem no cabelo preto de Lily, suave como veludo. Tudo mudou uma noite quando Vivian desceu para a cozinha para um copo de água e acidentalmente ouviu uma conversa no escritório de Aleandro. A porta estava ligeiramente entreaberta e ela pegou a voz de Salvatore Fontana, o homem que todos chamavam de Grande S, a mão direita mais confiável de Alessandro.
Nikolai Petro está ativo novamente, chefe. Seus homens apareceram na parte sul da cidade. Ele não vai deixar isso passar, não depois do que aconteceu com a senhora Serena. Eva. Vivian ficou congelada no corredor, seu coração martelando enquanto ela ouvia aquele nome. Nikolai Petro. Ela não sabia quem ele era, mas o jeito que o grande S disse, combinado com o nome de Serena, disse o suficiente a ela. Este era o responsável pelo bombardeio. Aquele que havia matado a esposa de Alessandro. Aquele que havia estraçalhado a vida de Lily. Segurança dobrada imediatamente. A voz de Alessandro saiu fria como aço. Ninguém entra ou sai sem minha permissão. E Vivian, ela não pode saber sobre isso. É nutted. Vivian recuou, então apressou-se para seu quarto, seus pensamentos girando. Ela havia sabido desde o começo que Alessandro era um chefe da máfia. Mas saber algo e realmente enfrentá-lo eram duas coisas diferentes. Nestes últimos dias, ela havia se permitido esquecer quem ele era. Ela havia visto apenas um pai em luto, um homem solitário, aqueles olhos verdes e o silêncio sombrio da biblioteca. Mas agora a realidade a atingiu como água gelada. Na manhã seguinte, ela notou a mudança imediatamente. O número de guarda-costas havia dobrado. Homens de preto com olhos afiados e inabaláveis postados em cada canto. Novas câmeras de segurança haviam sido instaladas em todo lugar. A propriedade parecia uma fortaleza se preparando para a guerra. Vivian foi direto para o escritório de Aleandro, bateu e entrou sem esperar ser convidada. Ele levantou o olhar de seus papéis, um lampejo de surpresa passando por seu rosto. "Quem é você realmente?" Ela perguntou, franca e tremendo, mas recusando-se a recuar. "O que é que você faz?" Aleandro a estudou por um longo momento, então se levantou e caminhou até a janela, como que por instinto sempre que ele precisava pensar. "Eu dirijo um império", ele disse calmamente. "Nem tudo é legal. Minha esposa morreu por causa de uma rixa de negócios." Ele se virou para ela, seus olhos verdes firmes, inabaláveis. "E eu não vou me desculpar pelo que eu sou." Vivian sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Ela havia sabido, mas ouvi-lo admitir isso tão claramente ainda a deixou atordoada. "Seu mundo é perigoso", ela disse. "Lily vive nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vou te proteger", Alessandro disse. Proteger Lily a qualquer custo. Vivian voltou para seu quarto e ficou diante da velha mala ainda guardada no canto do armário. Ela pensou em ir embora, se afastar desta casa de um submundo de bombas e inimigos. Esta não era a vida que ela queria. Este não era um lugar seguro para ficar. Então a voz de Lily carregou através da parede fina. "Vivian, você está aqui?" Vivian fechou os olhos, sua mão apertando firmemente o cabo da mala. Ela poderia ir embora. Ela deveria ir embora. Mas então ela lembrou dos olhos castanhos encharcados de lágrimas de Lily. Lembrou das perguntas trêmulas. "Você vai ficar?" Lembrou do jeito que a criança a havia chamado de segunda mãe. Ela colocou a mala no chão e entrou no quarto de Lily. "Eu sonhei que você foi embora", Lily disse, seus olhos molhados. "Como minha mãe foi embora? Por favor, não vá embora, não é acasalado." Vivian sentou-se ao lado da cama e pegou a pequena mão na dela. "Eu não estou indo a lugar nenhum", ela disse, sua voz tremendo, mas certa. "Eu prometo." E naquele momento, ela soube que havia tomado uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Ela ficaria neste mundo sombrio, não por dinheiro, não por um contrato, mas pela menina de 6 anos que estava apertando sua mão, como se Vivian pudesse desaparecer no instante em que ela a soltasse. O Dr. Webb veio examiná-la naquela manhã, e pela primeira vez em muitos meses, ele saiu com um sorriso no rosto em vez daquele olhar familiar de preocupação. "O peso dela está estabilizando", ele disse a Vivian no corredor. "Os sinais vitais dela estão muito melhores. Ela está se recuperando." Ele olhou para Vivian com um tipo de respeito. "Eu não sei o que você fez, mas está funcionando. Continue fazendo isso." Naquela tarde, Lily fez um pedido que ninguém esperava.
Eu quero ir para o jardim, ela disse, sua voz pequena, mas firme. O lugar com as flores de lírio branco. Mamãe as plantou lá. Vivian olhou para ela e viu algo novo naqueles olhos castanhos que antes haviam sido vazios. Um brilho de luz. Você tem certeza? Você tem força para isso? Eu quero tentar, Lily disse. Eu quero ver as flores da mamãe. Vivian ligou para Leandro, e ele apareceu dentro de 5 minutos, ainda em seu terno preto, sua gravata perfeitamente atada, mas seus olhos verdes acesos com algo que ela nunca havia visto ali antes. Esperança, alegria e talvez até o medo de que tudo aquilo pudesse ser nada mais que um sonho. Eles ajudaram Lily a sair da cama. Ela ficou de pé sobre pernas trêmulas, músculos enfraquecidos após meses de quietude. Leandro ficou de um lado, Vivian do outro, e juntos eles se moveram lentamente pelo quarto, corredor abaixo e em direção às escadas. Cada passo que Lily deu foi uma pequena vitória, uma declaração silenciosa de que ela havia escolhido viver. Rosa estava no pé da escadaria, uma mão sobre a boca, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Frank correu da cozinha e parou, olhando com olhos vermelhos e molhados. Mesmo os guardas, com seus rostos de pedra, tiveram que se virar por um momento quando eles saíram pela porta dos fundos e o sol da tarde tocou a pele de Lily. Ela parou e puxou uma respiração profunda. O cheiro de grama, ela sussurrou. O cheiro de flores. Eu esqueci como é o cheiro lá fora. Eu não. Eles caminharam lentamente pelo vasto jardim, passando por canteiros de rosas vermelho profundo, passando pela fonte onde a água murmurava e escorria sobre a pedra, até que eles alcançaram um canto onde lírios brancos floresciam plenamente sob o sol. Lily ficou enraizada no lugar, lágrimas se acumulando, enquanto ela observava as pétalas brancas puras balançarem na brisa suave. Mamãe plantou estas, ela disse, sua voz grossa de emoção. Ela me chamou de Lily porque ela disse que os lírios são as flores mais puras. Eu era Hollyway. Leandro ajoelhou-se ao lado de sua filha, uma mão firme em suas costas. Sua mãe disse que você era tão pura quanto um lírio, ele disse, sua voz rouca. E ela te amou mais do que todas as flores do mundo juntas. Eu sei, Lily sussurrou. Eu a amo também. Para sempre. Eles se sentaram no banco de pedra ao lado do canteiro de flores. Os três juntos sob a luz da tarde. Lily encostou a cabeça no ombro de seu pai, seus olhos ainda fixos nos lírios brancos. E então ela fez uma pergunta que fez tanto Vivian quanto Alessandro ficarem imóveis. Pai, Vivian é bonita? Alessandro piscou, claramente pego de surpresa. Ele olhou para Vivian, então de volta para sua filha. Sim, querida, ele disse lentamente. Ela é muito bonita. Lily acenou com a cabeça como se isso confirmasse o que ela havia suspeitado por muito tempo. Eu acho que mamãe gostaria dela, ela disse. Mamãe sempre disse, as pessoas com corações bonitos são as mais bonitas de todas. Vivian tem um coração bonito. Citação. Vivian sentiu o calor correr para suas bochechas. Ela não conseguia se fazer olhar para Leandro, mas ela podia sentir o olhar dele repousando nela. Depois que Lily se cansou e foi levada de volta para seu quarto para descansar, Leandro encontrou Vivian no corredor. Lily gosta de você, ele disse. Ela realmente gosta de você, não apenas como uma cuidadora. Eu a amo também, Vivian admitiu. Verdadeiramente e eu? Alessandro perguntou, sua voz baixando. Vivian emudeceu, sem saber como responder, mas seus olhos disseram o que sua boca não podia. Alessandro pegou sua mão apenas por um breve momento. Eu não vou apressar, ele disse, mas eu não quero fingir que não há nada acontecendo aqui. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você sente isso também? Eu sinto, Vivian sussurrou. 3 meses passaram mais rápido do que Vivian jamais imaginou. Lily era agora uma criança completamente diferente do fantasma pálido e imóvel
que Vivian havia conhecido naquele primeiro dia. Ela comia normalmente. Ela ria com Frank na cozinha. Ela falava sobre sua mãe sem cair em soluços. Ela havia até começado a praticar movimentos simples de balé novamente na sala de estar. Suas pernas ainda um pouco fracas, sua risada ecoava pela propriedade como uma melodia que todos haviam pensado estar perdida para sempre. Naquela manhã, Alessandro chamou Vivien para seu escritório. Ele estava de pé junto à janela, como era seu hábito, mas quando ele se virou, ele estava segurando um envelope grosso. Ele o colocou na mesa e o deslizou em direção a ela. 150 mil dias, ele disse. Ambos os bônus na íntegra. Lily comeu. Lily falou. Você fez tudo o que eu pedi e mais. Vivian olhou para o envelope, sentindo algo apertar em sua garganta. Aquele dinheiro era suficiente para pagar todas as contas da casa de repouso. Suficiente para garantir que sua avó recebesse o melhor cuidado nos últimos anos de sua vida. Suficiente para Vivian recomeçar onde ela quisesse. Era tudo o que ela havia vindo aqui para ganhar. Obrigada, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente enquanto ela pegava o envelope. Aleandro não sentou. Ele permaneceu de pé ali, seus olhos verdes nunca a deixando. Seu contrato termina hoje, ele disse lentamente. Legalmente, você não tem mais nenhuma obrigação com esta família. Vivian acenou com a cabeça, seus dedos apertando em volta do envelope. Ela havia sabido que este momento chegaria. Ela havia se preparado. Ou pelo menos ela pensou que sim. Mas eu não quero que você vá. Aleandro continuou, sua voz baixando. Lily precisa de você. E eu. Ele pausou como se procurando as palavras certas. Eu preciso de você também. Não como uma babá. Não como equipe. Como o quê? Vivian perguntou, seu coração batendo tão forte que ela tinha medo que ele pudesse ouvi-lo. Como alguém com quem eu quero construir um futuro, Alessandro disse, se aproximando. Como parte desta família. Para valer, Vivian olhou para ele. O homem mais poderoso do submundo de Chicago estava diante dela com uma vulnerabilidade que ela duvidava que qualquer outra pessoa jamais tivesse visto. Ela pensou em Lily, daquela risada brilhante e clara, do jeito que a criança a chamava de segunda mãe. Ela pensou nas longas noites na biblioteca, daqueles olhos verdes no escuro, do sentimento da mão dele roçando a dela. Mas ela também pensou no próprio submundo, em Nikolai Petro, na bomba que havia tirado a vida de Serena. Ela pensou em perigo, em incerteza, na possibilidade de perder tudo de novo. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Aleandro acenou com a cabeça, desapontamento passando por seu rosto antes que ele o enterrasse. Claro, você pode ficar mais alguns dias para decidir, sem pressão. Vivian saiu do escritório e foi direto para o quarto de Lily. Lily estava sentada junto à janela, rabiscando em uma folha de papel quando ela viu Vivian. Ela levantou o olhar com um sorriso radiante, mas o sorriso desapareceu no momento em que ela notou a expressão de Vivian. Você está pensando em ir embora, Lily disse. Não uma pergunta, uma afirmação. Vivian sentou-se ao lado dela, sem saber o que dizer. Meu contrato acabou, mas o amor não tem contratos, Lily disse, seus olhos castanhos fixos nos de Vivian. Você me ensinou que um coração é grande o suficiente para amar as pessoas que se foram e as pessoas que chegam depois. Você acredita nisso ou você só disse? Vivian sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Suas próprias palavras haviam voltado para desafiá-la. Eu não quero perder mais ninguém, Lily disse, sua voz tremendo. Mamãe já se foi. Por favor, não vá embora. Vivian a puxou para perto, lágrimas escorrendo por suas bochechas. E naquele abraço, ela soube qual era sua resposta. Vivian precisava ver sua avó antes que ela pudesse tomar uma decisão final. Ela pediu a Alessandro para arranjar um carro, e na manhã seguinte, ela foi para a casa de repouso, carregando uma caixa de biscoitos de chocolate que Dorothy sempre amara. Quando Vivian entrou no pequeno quarto com suas paredes brancas e o leve, limpo cheiro de desinfetante no ar,
Sua avó estava sentada em uma poltrona junto à janela, olhando para o jardim com um olhar sonhador e distante. Vovó, Vivian chamou suavemente enquanto ela se sentava ao lado dela. Sou eu. Dorothy se virou, seus olhos azuis marinhos nublados enquanto ela estudava Vivian por um longo momento. Hoje não era um bom dia, Vivian entendeu imediatamente. Sua avó não a reconheceu. Ela olhou para Vivian do jeito que ela poderia olhar para uma estranha gentil que havia vindo visitar. Quem é você? Dorothy perguntou, sua voz fina. Vivian engoliu a dor que subiu em sua garganta. É Vivian, vovó. Sua neta. Dorothy inclinou a cabeça, confusão se instalando em seu rosto. E então, como um milagre, seus olhos brilharam. Vivian, ela murmurou. A menina de Margaret, minha neta. Ela estendeu a mão e pegou a mão de Vivian, seus dedos ossudos mais quentes. Você veio me ver? Vivian acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Sim, vovó, eu preciso te perguntar algo. O que é, meu amor? Eu estou em um lugar, Vivian disse lentamente, procurando um jeito de explicar sem assustá-la. Há um homem e uma menina. Eu os amo, vovó, mas o mundo deles é perigoso. Eu não sei se devo ir ou se devo ficar. Dorothy ficou em silêncio por muito tempo, seus olhos envelhecidos segurando os de Vivian com uma clareza surpreendente. Do que você tem medo? Ela perguntou. Eu tenho medo de perdê-los, Vivian sussurrou como eu perdi meus pais. Dorothy apertou sua mão na de Vivian. Minha menina, ela disse, e de repente sua voz estava mais firme, do jeito que havia sido quando ela ainda era forte. Você perdeu o suficiente. Você viveu com medo tempo suficiente. Não afaste as pessoas que te amam porque você está com medo. Ela pausou e puxou uma respiração profunda. Sua mãe, antes de morrer, me disse que seu maior sonho era te ver feliz, ter uma família, ter pessoas que te amassem. Dorothy olhou para Vivian com olhos cheios de ternura. Se você encontrou isso, não deixe o medo roubar isso de suas mãos. Vivian chorou e abraçou sua avó apertado. Eu te amo também. Dorothy sussurrou. Agora vá, volte para sua família. Vivian voltou para a propriedade Marchetti com um coração cheio de resolução. Ela foi direto para o escritório de Alessandro e empurrou a porta aberta sem bater. Ele estava sentado atrás de sua mesa, levantando o olhar surpreso quando ela apareceu. Eu não estou ficando pelo dinheiro, Vivian disse, sua voz firme. Eu não estou ficando por causa de um contrato. Eu estou ficando porque eu amo Lily como se ela fosse minha própria filha. Ela parou e puxou uma respiração profunda. E eu te amo. Alessandro se levantou lentamente e deu um passo em direção a ela. Diga de novo, ele sussurrou. Eu te amo, Vivian repetiu. E desta vez sua voz não tremeu. Ele levantou uma mão e roçou sua bochecha, seus dedos tremendo enquanto eles tocavam sua pele quente. Então ele se inclinou e a beijou, gentil, tremendo, cheio de promessa. Era o tipo de beijo compartilhado por duas pessoas que haviam perdido demais, que haviam sofrido por muito tempo e que finalmente haviam se encontrado no escuro. Quando eles se separaram, pequenos passos soaram na porta. Lily estava ali, seus olhos castanhos arregalados. Ela fica, papai? Ela perguntou, esperança brilhante em sua voz. Sim, querida, Alessandro disse, um braço ainda em volta da cintura de Vivian. Ela fica. Para sempre. Para sempre, Vivian disse, sorrindo através de suas lágrimas. Lily correu para a frente e envolveu seus braços em volta de ambos. Agora somos uma família de verdade, ela chorou. E naquele momento, no estudo cheio do sol da tarde, Vivian soube que estava em casa. Um ano depois, em uma tarde de fim de primavera, quando os lírios brancos no jardim estavam florescendo em sua plenitude, Vivian estava diante do espelho no quarto, que uma vez fora seu quarto, quando ela chegou pela primeira vez à propriedade Marchetti. Ela vestia um simples vestido de noiva de marfim com delicadas mangas de renda. Seu cabelo loiro estava preso,
e um pequeno lírio branco estava preso em sua têmpora. O colar de pérolas em sua garganta havia pertencido à sua mãe. A única coisa restante após o acidente de avião há muito tempo, algo que sua avó havia guardado para ela por 15 anos. Você está linda. A voz de Lily veio da soleira da porta. Vivian se virou e viu a menina parada ali em um vestido de dama de honra rosa pálido. Seu cabelo preto trançado em duas tranças arrumadas amarradas com fitas brancas. Lily havia crescido muito no último ano. A cor havia retornado às suas bochechas. A luz havia retornado aos seus olhos castanhos. E o mais importante, seu sorriso havia retornado ao seu rosto todos os dias. Você está linda também, Vivian disse, curvando-se para abraçá-la. Você está pronta? Eu estou pronta. Lily acenou com a cabeça, então inclinou a cabeça e perguntou, você está nervosa? Sim, Vivian admitiu. Muito nervosa. O papai também está nervoso, Lily disse como se compartilhando um segredo. Eu o vi andando de um lado para o outro no quarto dele desde manhã, e ele continua tocando seu colarinho. Não é raiva, Vivian riu, imaginando Alessandro Marchetti, o homem que uma vez fez todo o submundo de Chicago tremer, preocupado como um jovem antes de seu primeiro casamento. Eles realizaram a cerimônia no jardim bem ao lado do canteiro de lírios brancos que Serena havia plantado. Alessandro queria assim e Vivian concordou. Isso não era uma substituição. Isso era uma continuação. Serena era parte desta família, sempre seria parte dela, e Vivian nunca quis mudar isso. Não havia muitos convidados, apenas os mais próximos. Gianna sentou na primeira fila em um elegante vestido azul, sua mão apertada em torno de um lenço bordado já encharcado de lágrimas. Ao lado dela sentava Dorothy. Hoje era um dos raros dias em que ela estava lúcida, seus olhos azuis marinhos brilhando enquanto ela olhava para sua neta. Rosa estava lá, e Frankie e até o grande S, todos vestidos com as melhores roupas que possuíam. O Dr. Webb veio também, e a enfermeira Amanda, aqueles que haviam testemunhado o retorno de Lily à vida desde aqueles primeiros dias. Quando Vivian saiu para o jardim com um buquê de lírios brancos em suas mãos, ela viu Alessandro esperando sob um arco de flores brancas, vestido em um terno preto com uma gravata prateada, seus olhos verdes nunca a deixando por sequer um segundo, e ao lado dele estava Lily como a dama de honra, segurando uma pequena cesta de pétalas, usando o sorriso mais brilhante que Vivian já havia visto nela. O casamento foi breve, mas cheio de significado. Quando chegou a hora dos votos, Alessandro pegou as mãos de Vivian e falou, sua voz tremendo ligeiramente, contudo firme. Você veio quando minha família estava se afogando na escuridão. Você não tentou nos arrastar para fora. Você simplesmente sentou conosco no escuro e esperou até que estivéssemos prontos para ver a luz. Ele pausou, engolindo em seco. Você salvou minha filha. Você me salvou, e eu prometo que passarei toda a minha vida tentando ser digno de você. Vivian apertou sua mão na dele, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu vim aqui por dinheiro, ela disse. Honestamente, eu fiquei por causa do amor. Você e Lily me deram algo que eu pensei ter perdido para sempre. Uma família. Eu prometo que amarei Lily como minha própria filha. Eu honrarei a memória de Serena e estarei ao seu lado através de toda escuridão e toda luz. Depois dos anéis e do beijo, Lily perguntou se ela podia dizer algumas palavras. Ela estava entre seu pai e sua nova mãe, sua pequena voz clara. Mamãe Vivian não substitui minha mãe de verdade. Ela disse, olhando para Vivian com olhos castanhos amorosos. Mas mamãe Vivian me dá um tipo diferente de amor. Vovó Dorothy diz, um coração é grande o suficiente para amar a todos. Eu acredito nisso. Eu amo minha mãe de verdade. Eu amo a mamãe Vivian. Eu amo o papai. E agora somos uma família. Ninguém tinha olhos secos depois disso. Gianna soluçou abertamente. Dorothy enxugou suas lágrimas com um velho lenço. Rosa teve que se virar por um momento.
Até o grande S limpou a garganta e piscou repetidamente. Depois da cerimônia, Lily levou Vivian ao canteiro de lírios brancos. Ela colocou uma flor do buquê de noiva na base das plantas e sussurrou: Mamãe, eu estou melhor agora. Eu estou feliz agora. Eu ainda te amo para sempre. Vivian ajoelhou-se ao lado dela e descansou uma mão no ombro de Lily. E naquele momento, ela pensou que sentiu uma brisa suave passar, carregando o leve cheiro de jasmim, como se Serena estivesse sorrindo e abençoando-os de algum lugar distante. Um ano depois do casamento, a propriedade Marchetti transbordava de risadas e música no oitavo aniversário de Lily. O jardim estava vestido com fitas rosa e brancas. Balões de todas as cores flutuavam por toda parte, balançando suavemente acima da festa. E no centro estava um bolo de aniversário de 3 andares em forma de castelo de princesa. Os colegas de Lily corriam pelo gramado, seus aplausos ecoando pelo ar aberto, e Lily estava no meio de tudo em um vestido rosa largo e rodado, seus olhos castanhos cintilando de felicidade. Vivian estava ao lado da mesa do buffet, uma mão repousando levemente em sua barriga, arredondada agora aos 4 meses. Ela observou Lily apagar as velas, olhos fechados enquanto ela fazia um desejo, então abertos novamente com um sorriso mais brilhante. Alessandro estava ao lado de Vivian, um braço em volta da cintura de sua esposa, seus olhos verdes, nunca deixando a filha deles. O que você desejou? Uma das amigas de Lily perguntou, depois que ela apagou todas as 8 velas. Eu não posso dizer, Lily respondeu com um ar secreto, mas meu desejo já se tornou realidade. 2 anos atrás, eu só queria ver minha mãe novamente. Agora eu tenho uma família que me ajuda a carregá-la comigo. Pareceu depois que os convidados foram para casa e a propriedade se instalou no silêncio do pôr do sol. Lily puxou Vivian para o jardim, até o canteiro de lírios brancos como ela fazia todos os dias. Havia se tornado um ritual para mãe e filha. Toda noite antes de dormir, elas viriam aqui e Lily contaria a sua outra de nascimento sobre seu dia. Mamãe, Lily disse às flores balançando na brisa. Hoje eu fiz 7. Eu tenho muitos amigos. Eu estou aprendendo balé novamente e minha professora diz que eu danço como você costumava. Ela pausou então, olhou para a barriga de Vivian. E eu vou ter um irmãozinho ou irmãzinha logo, mamãe. Papai diz que pode ser uma irmãzinha. Eu vou ensiná-la balé assim como você me ensinou. Vivian estava lá atrás dela, enxugando lágrimas silenciosamente. Ela havia observado Lily mudar dia a dia de uma criança magra que se recusava a comer para a menina saudável e vivaz agora transbordando de vida diante dela. A jornada não havia sido fácil. Havia noites em que Lily ainda acordava de pesadelos. Havia dias em que ela de repente ficava quieta e sentia tanta falta de sua mãe que parecia encher todo o quarto. Mas elas haviam conseguido juntas, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Aquela noite, depois que Lily havia adormecido rapidamente em seu quarto, um ursinho de pelúcia apertado em seus braços, Vivian estava junto à janela do quarto, olhando para o jardim sob a luz da lua. Alessandro veio por trás dela e envolveu seus braços em volta dela, suas mãos repousando gentilmente em sua barriga grávida. No que você está pensando? Ele perguntou. Eu estou pensando sobre o caminho que nos trouxe aqui. Vivian disse, tudo o que foi perdido para levar a este momento. Meus pais, Serena, os anos solitários. Ela se virou para olhar para seu marido. E agora eu entendo. Perda não é o fim. É uma porta para algo novo. Alessandro beijou sua testa suavemente. Você me ensinou isso. Você ensinou Lily isso. Que a escuridão não dura para sempre. Que há sempre luz no fim do túnel, se formos pacientes o suficiente para esperar. Pequenos passos soaram do lado de fora da porta, e então Lily apareceu, esfregando o sono de seus olhos. Eu sonhei com minha mãe de verdade, ela disse. Ela estava sorrindo, e ela disse que estava orgulhosa de mim. Vivian abriu seus braços, e Lily correu para eles.
Eu estou orgulhosa de você também, Vivian sussurrou. Ambas suas mães estão orgulhosas. Lily levantou o rosto para Vivian, seus olhos castanhos claros. Posso te chamar de mamãe? Não. Vivian mais. Com Telbad, lágrimas subiram aos olhos de Vivian. Esse seria a maior honra da minha vida. Eles estavam de pé junto à janela. 3 pessoas, em breve 4, olhando para o jardim onde os lírios brancos brilhavam sob a lua. E Vivian entendeu que este era o significado da vida. Não evitar a dor, mas caminhar direto por ela e encontrar amor do outro lado. A história de Vivian, Alessandro e Lily é prova do poder do amor e da paciência. Às vezes, um milagre não vem da magia. Ele vem de pessoas que ousam amar quando tudo parece sem esperança. Pessoas que sentam com você no escuro, não tentando te puxar para fora, mas esperando até que você esteja pronto para caminhar em direção à luz por conta própria. E a lição mais preciosa de todas é que o coração humano não tem limites. Nós podemos amar aqueles que perdemos e ainda nos abrir para aqueles que chegam depois. Continuar a viver não é traição. É o jeito mais bonito de honrar as pessoas que nos amaram. Obrigada por ouvir até o fim desta história. Se tocou seu coração, por favor, pressione o botão de curtir, compartilhe com as pessoas que você ama e inscreva-se no canal para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Nós realmente adoraríamos saber como você se sente sobre esta história e se ela te lembra de algo em sua vida real. Por favor, compartilhe seus pensamentos e emoções nos comentários abaixo. Nós lemos cada comentário e nós valorizamos cada mensagem do fundo de nossos corações, desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias pacíficos, calmos à frente. Adeus e até o próximo.